ele falava assim, vamos assar o homem. Ulisses, essa história de Noé também, da arca... O Noé todo mundo conhece. Muito isso, né? O Noé quando as águas baixaram, né? Mas isso está até no próprio Testamento, né? O Noé, a primeira coisa que ele fez foi tomar um porre tão grande, por estar em terra firme, finalmente, e tirar a roupa e ficar dançando. Agora, muito pior, Rony, e da mesma época, né, que está também na Bíblia, no Testamento, é Ló. Ló é assim, é da época de Sodoma e Gomorra. Todo mundo lembra, né? Sodoma e Gomorra era aquela cidade que todo mundo gostaria de brincar, de morar, né? Porque simplesmente trepava-se, bebia-se o dia inteiro, né? Era a sede do pecado, né? Aí, o que fez? Deus mandou lá os anjos para exterminar. E falaram para o Ló e a esposa e as duas filhas, vocês não olhem para trás, que olhar para trás vira sal. A coitada da mulher do Ló não aguentou curiosidade, virou para trás e pimba, virou uma estátua de sal. Deve ter sido terrível, né? O Jô Soares até brincou, falou, puxa, não daria nem para fazer sexo oral mais, de salgada que ela ficou. Bom, e o Ló foi morar no alto de uma montanha com as duas filhas. O Ló era muito velho, um Matusalém mesmo, né? Mais que eu. Né? Pá. Bom, mas que nós dois juntos, pronto, os dinossauros. Aí, o que a civilização ali naquele local, era uma tribo, né? Iria se extinguir. As duas filhas tiveram uma ideia. Uma deu porre no próprio do Ló numa noite e dormiu com ele. No dia seguinte foi a vez da outra filha. E assim geraram as descendências. Uma gerou a descendência dos judeus e a outra dos árabes. A história teria acabado. Analogia, não fosse um porre, teria acabado. Teria acabado. O Ló ia transar com quem? Com uma cabra? Essa história do John Fitzgerald Kennedy, do John Kennedy, né? Até ele, porque teve uma história também ligada com uma bebedeira, né? Sim, o John Kennedy era célebre, né? O John Kennedy, ele tinha duas características. Eu estou falando, não estou nem julgando estadista nem nada. Sim. Né? Impecável. Ele era priáptico. Para quem não sabe, é aquele que o membro masculino só desce com a marreta. Exatamente. 24 horas por dia. Priapismo é uma coisa complicada. É complicado. Outra, né, ele tinha um problema de lesão na coluna muito sério. Então ele só podia transar deitado, mas sem que a mulher prensasse muito, senão doía. Para aguentar essa dor, que era permanente, na época não tinha cura, não tinha tratamento, não tinha raio-x e tal, ele recorria a duas coisas, doses homéricas de morfina e doses cavalares de uísque. Mas isso é provado mesmo? Isso está em todas as biografias não oficiais dele. Eu vi também o Walt Disney, até ele. O Walt Disney também. O Walt Disney, quando inaugurou seu primeiro parque... Ele bebia? Não, ele bebia... O Walt Disney, ele bebia tanto, para você ter ideia, mas ele era tão genial, ele gostava de brincar de trenzinho. Então ele tinha um trem, um mini trem, né? Então, como um playcenter, a casa dele. Só que ele bebia e constantemente ele invadia, ele era o maquinista. Invadia com a locomotiva a sala de estar, entendeu? Só que aí um dia, mesmo estando bêbado, ele falou, puxa, se eu gosto de brincar de criança, com trenzinho, todo mundo vai adorar. Aí surgiu o Walt Disney. O império do Disney surgiu aí, dos parques. Inicialmente, claro. A Disneyland, depois o Disney World. Ele estava tão bêbado na inauguração da Disneylândia, certo? Que ele não conseguiu fazer o discurso. Ele só sorria, babava, entendeu? E aí, então, tiveram que desviar a câmera dele, um assessor mais puxa-saco e mais presto, já pegou o microfone e Mr. Disney, palmas, entendeu? Porque ele fazia isso o tempo inteiro. No seu livro fala-se também de Cleópatra e um mega porre também, que história é essa? Cleópatra é fantástico. Bom, Cleópatra e Marco Antônio é um clássico, né? E, aliás, é onde eu comecei meu livro, foi aí que me chamou a atenção. Acontece assim, vou tentar resumir, né? Toda a história. Todo mundo lembra. Aí mataram o Júlio César, etc. A Cleópatra voltou para, né? Ficou com o Marco Antônio, porque a Cleópatra não dava ponto sem nó, né? Perdeu o Júlio César, pegou o Marco Antônio. O plano é eles invadirem Roma, né? E o Júlio Cezinha Júnior, vamos dizer, o filho do Júlio César com a Cleópatra, tomar o poder. E aí a Cleópatra... mandaram matar. Exatamente. Também. A Cleópatra falou para o Marco Antônio, você espera aí em Alexandria que eu vou fazer a maior frota que já se viu de barcos de guerra.
fantástica. O Marco Antônio falou, oba. Só que a coisa demorava naquela época, né? Demorou 4 anos para a frota ficar pronta. Nesse tempo, o que o Marco Antônio podia fazer em Alexandria? Não esquece que ele era um rei, um imperador, né? Ele só ficava transando e bebendo, transando e bebendo. E ele já era muito velho para a época, ele estava com 42 anos. A idade média lá que se morria era 44. 36, não era? É, sim, mas ele era rei, então é mais bem cuidado. É como nossa elite, a nossa elite nunca envelhece, ela embalsama. É verdade. Né? Bom, então resumindo, ela combinou, falou, eu saio com pequenos barquinhos, a frota de Roma, que estava cercando o Cairo, né, o atual Egito, né, ia sair atrás dela, o Marco Antônio pegava a frota de grandes barcos, ia pela retaguarda dos romanos. Cairo não, Alexandria. Alexandria. Saía de Alexandria com a grande frota. Uhum. E, pô, acontece que ele estava de porre tão acabado, coitado, nessa altura, que quando ele viu a Cleópatra saindo, ele ficou chorando e falou, minha rainha me abandonou. Ok. Aí pegou um barquinho e subiu, foi até ela. E ela falou, você esqueceu? Ele esqueceu do que tinha combinado. Aí perderam a guerra, tiveram que se matar. Porque como ele era imperador, todos os guerreiros, ao ver o imperador chorando, em prantos, nadando atrás da Cleópatra, bebum, depuseram as armas e falaram, pronto, vamos nos entregar. Morreram. Acabou a história. Dá para fazer mais uma? Tem uma passagem no livro que é difícil de acreditar. E eu acho que o telespectador tem que saber dessa história, que foi na cidade de São Cristóvão, interior de Sergipe. Eu conheço muito bem São Cristóvão. Havia um torneio para ver quem bebia mais, né? Tem ainda, mas não lá. Não, mas lá em São Cristóvão tinha isso, né? Tinha, mas foi proibido. Esse é um torneio engraçadíssimo, né? Porque a ideia era a seguinte, quem podia tomar uma dose maior, de cachaça mesmo. É. E os últimos... mas havia um limite, né? Nunca teve um vencedor. Todos que foram os campeões de tomar cachaça nesse torneio, que até hoje existe, que ele é reprimido pela polícia, ele fica que nem o jogo do bicho, mudando de lugar, né? Que nem cassino clandestino. É outra cidade. Todos os, primeiro, o campeão e o vice-campeão, até hoje, nos últimos 10 anos, eu venho acompanhando, todos morreram. De cirrose, com toda certeza. Não, morreram, tiveram colapso de excesso de cachaça. Para bater o recorde de tomador de cachaça, o cara morria. Quer dizer, devia ter um prêmio entregue na cova de cada um, né? Não é? É isso aí. Isso que é bêbado anônimo. Bom, Ulisses, você vai ficar para o nosso Visão Masculina, vamos continuar a abordar esse assunto, né? E tem um assunto pós-porre, que é a gafe. Vamos falar também. E, claro, falar sobre, não só sobre o que a bebida traz, mas vários outros tipos de gafe também. Eu quero aproveitar para dizer que o livro Rick Histórias agora também é um audiobook. Olha, está no ar. Ali, Rick Histórias. É gravado pelo Leonardo Cortez. Bacana. Grande ator. Bacana. Está muito engraçado. Vamos conversar. Até já, Ulisses. Obrigado por enquanto. Obrigado. Carolzinha, você...